A paz de Cristo, povo de Deus, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, A Última Lamparina. No vídeo passado nós falamos sobre a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a segunda e a terceira viagem do apóstolo Paulo e qual momento da história é que a carta a Coríntios foi escrita. Então eu já peço que você se inscreva, que você curta, compartilhe esse vídeo com quem gosta desse tipo de conteúdo. Lembrando que na descrição tá o link do artigo que nós estamos usando para estar elaborando esse vídeo. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo! A segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ela vem estar registrada no livro de Atos, capítulo 15, versículo 36 e capítulo 18, versículo 22. O próprio apóstolo Paulo vai falar que o propósito dessa viagem é visitar aqueles irmãos onde o evangelho já havia sido divulgado ou já havia sido pregado. Isso nós vemos em Atos, capítulo 15, versículo 36. No entanto, ao discordar sobre a ida de João Marcos na viagem missionária, Paulo e Barnabé vão decidir se separar, ou seja, Paulo vai levar consigo Silas, que também será chamado de Silvano, ou seja, nessa viagem já não vai Paulo e Barnabé, já vai Paulo e Silas. Agora, a data provável da partida ou da ida do apóstolo Paulo nessa viagem missionária vai ser entre 50 a 54 depois de Cristo. Essa segunda viagem vai cobrir um território bem maior do que a primeira, estendendo-se até a Europa. A obra evangelística será concluída na Macedônia e Acaia, e as cidades visitadas vão ser Filipe, Tessalônica, Bereia e Corinto. O apóstolo Paulo vai permanecer em Corinto um longo tempo. Isso nós vamos ver lá em Atos, capítulo 18, versículo 11. Ali ele vai pregar o evangelho e exercer a sua profissão de construtor de tendas. Foi nessa cidade que ele enviou a epístola aos Gálatas e provavelmente um pouco depois também enviou a epístola a Tessalonicenses. Paulo também vai parar brevemente em Éfeso, que ao partir dali ele vai prometer retornar. Isso nós vamos ver lá em Atos, capítulo 18, versículo 20. Já a terceira viagem do apóstolo Paulo vai estar registrada no livro de Atos, capítulo 18, versículo 23. Essa viagem já vai ocorrer no ano de 54 a 58 depois de Cristo. O apóstolo Paulo atravessou a região da Galácia e Frígia e depois prosseguiu em direção à Ásia, e a sua principal cidade era Éfeso. Ali o apóstolo ficou por um longo período, cumprindo a promessa anteriormente feita em Atos capítulo 19, versículo 8. É provável que todas, ou se não a maioria, das 7 igrejas da Ásia tenha sido fundada durante esse período. Parece que antes de Paulo escrever a primeira carta aos Coríntios, ele vai fazer uma segunda viagem até a cidade de Coríntios, e só então depois é que ele vai escrever a primeira carta aos Coríntios. Quando ele deixou Éfeso, Paulo partiu para a Macedônia, e foi ali, talvez em Filipe, que ele vai escrever a segunda epístola aos Coríntios. Depois, finalmente, o apóstolo Paulo passou pela terceira vez em Coríntios, e depois, finalmente, o apóstolo Paulo vai passar pela terceira vez em Coríntios. Agora, antes dele partir da cidade, provavelmente ele tenha escrevido ali a epístola aos Romanos. Isso nós vamos ver no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 22. O resultado da viagem missionária do apóstolo Paulo foi extraordinária, e o evangelho ele se espalhou consideravelmente. Estima-se que perto do final do período apostólico, o número total de cristãos no mundo era em torno de 500 mil. Agora, apesar desse resultado ter sido fruto de um intenso trabalho de pessoas que foram relatadas na Bíblia, pessoas também que não foram relatadas, uma dessas pessoas principais foi o apóstolo Paulo. E sim, depois dessa terceira viagem, no próximo vídeo nós vamos conversar a respeito de um tema bastante polêmico: o debate do apóstolo Paulo com o apóstolo Pedro. Então, se você chegou ao final desse vídeo, tá gostando dessa nossa playlist, eu peço que você se inscreva no nosso canal, comenta aqui, curte esse vídeo, compartilha, porque fazendo assim você ajuda esse trabalho a continuar crescendo. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo. Shalom!